Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do livro A Caminho da Luz. Hoje iniciaremos o capítulo sobre a Índia. Nós vimos o povo egípcio e agora vamos falar sobre a Índia. Sim, gente, é um dos 4 grupos principais que nós veremos nos próximos episódios. Então, roda a vinheta. Pessoal, capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, tá? A Índia, organização hindu. Os espíritos exilados na Terra, que se estabeleceram nas margens do rio Ganges, foram os primeiros a formar os primórdios de uma sociedade organizada. Então, gente, desse grupo, eles foram os primeiros, né, que começaram a formar uma sociedade organizada, ou seja, não cada um por si, ou grupos distintos, enfim, né, que era mais comum isso antigamente, né, e se eles formaram aí a sociedade organizada, que influenciaria as futuras civilizações. Então, sim, gente, isso influenciou todas as próximas civilizações que vieram ao longo do tempo. As organizações hindus surgiram antes da civilização egípcia e bem antes dos grupos israelitas, de onde saíram figuras importantes como Abraão e Moisés. Então, gente, a sociedade, né, civilização hindu, as organizações, elas vieram muito antes dessas histórias que a gente conhece, né, seja da civilização egípcia, ou seja dos grupos israelitas, né, como Moisés e tudo, né, que é o outro grupo que veremos, tá? Que a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Então, o que ele continua falando? As almas exiladas nessa região do Oriente receberam muita misericórdia de Cristo e guardaram lembranças profundas de seu amor e luz, expressa nos Vedas e Upanishads. Gente, eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Não sei se realmente fala Vedas e Upanishads. Eu acho que é assim, tá? Me perdoem se eu estiver falando errado. E o que é isso? Né? Vamos lá, pessoal. Essas almas, elas tiveram muita misericórdia do Cristo. Como todas, né? Todos esses 4 grupos que veremos, Cristo estava lá o tempo todo. E nós vemos Cristo em quase todos os textos citados, tá? Para ver como realmente Cristo estava lá conosco e está conosco até hoje, tá? O tempo todo, nos orientando, nos ajudando, nos auxiliando. E elas realmente guardaram muito, tá? Lembranças, tá? Do amor e da luz. E aí elas expressaram isso através desses Vedas e o Upanishad. Gente, eu nem vou me ousar ficar pronunciando isso porque eu não sei se tá certo. Mas o que são isso, afinal? Né? Porque eu não sabia o que era, gente. Eu fui pesquisar. E aí eu trouxe aqui uma foto e uma explicação, tá? Os Vedas e os Upanishads são textos sagrados de tradição hindu. Então, pessoal, você que, né, talvez nunca tenha estudado o hinduísmo, eu nunca tinha estudado o hinduísmo, eu realmente não sabia, né, o que era. Então, talvez alguns de vocês sejam aí como eu. Então, realmente são textos sagrados, tá, da tradição hindu, que formam a base da filosofia e espiritualidade indiana. Esses textos sagrados, eles foram a base para tudo que a Índia foi construindo, né? O hinduísmo, o budismo. Temos diversas linhas filosóficas que surgiram a partir desses textos sagrados. Então, esses textos sagrados são muito importantes. E aí eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês podem dar uma olhada, para vocês verem que interessante, né? E aí aqui o que ele continua falando. Eles foram as primeiras vozes da filosofia e religião na Terra, uma raça de profetas e mestres cujas tradições e ensinamentos influenciariam o futuro, preservando os mistérios e tradições sagradas. Gente, isso é maravilhoso, tá? Porque hoje a gente sabe como é a situação da Índia, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre as castas e como isso é um problema, né? Mas vamos lá. Como essa civilização ela veio antes dos egípcios, antes do povo israelita, então, gente, eles foram a base, eles foram as primeiras vozes da filosofia e da religião. Entendem? Eles foram os precursores. Foram eles que começaram.
Então ele fala que é uma raça de profetas e mestre, cujas tradições e ensinamentos influenciariam o futuro. Então, sim, gente, diversas linhas filosóficas, espiritualidade no geral, é inspirado nesses textos sagrados, que foram, evoluindo e vindo profetas e mestres para ensinarem tudo relacionado a essas filosofias e espiritualidades, que a gente vai ver mais ao decorrer deste capítulo. Então, hoje, sendo o primeiro episódio, nós temos que entender que essa foi a primeira civilização, desses 4 grupos que nós estamos analisando, que já vimos os egípcios, a Índia, foram os primeiros a chegarem. Foram eles que começaram, desde formar uma sociedade organizada, a questão das filosofias e religião na Terra. Olha o peso disso, o tamanho disso, gente, isso é incrível, isso é fascinante. Então, nos próximos episódios, nós veremos como isso aconteceu, o problema das castas. Então, fique aqui, hoje foi isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!